com alegria, aleluia, nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso também é um ato de adoração ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Quem veio adorar Jesus? Nós cantamos juntos hoje. Nós fizemos um grande coral para Jesus. E o Senhor nosso Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se você hoje apresentou para Deus o seu melhor louvor, você saiu da sua casa nesse frio e veio aqui, o Senhor está olhando para você. Amém? O Senhor está olhando para você. E eu estou muito feliz, porque hoje foi um dia de trabalho, né? Hoje foi um dia da gente trabalhar, um dia da gente ser mãe, um dia da gente ser pai, um dia da gente ser irmã, filha, e o Senhor, e um dia de ser servo, um dia de ser obediente. Então, que de quinta-feira você venha para se derramar, que de domingo você venha para se derramar, para você vir buscar mais de Deus, ser cheia, cheia do Espírito Santo, para mais uma semana. Toda vez que a gente vem aqui, a gente segura, a gente é abençoado e cheio, igual o apóstolo fala, para segurar uma semana. Aí a gente chega aqui com fome e sede, né, apóstolo? Fome e sede. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, versículos de número 8. 1 Reis 17. Amém? 17, 1 Reis 17, versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Hoje eu estava, a apóstola falou comigo, e quando esse versículo é um versículo que mexe muito comigo, eu não vou fazer o contexto dessa palavra, mas você sabe a história, que ela estava passando uma necessidade de um momento difícil, que não estava chovendo, 3 anos e meio, e ela estava no momento dela também, e ela ia fazer o último bocado de comida, de pão, de azeite, daquela farinha, e ia fazer o quê? Morrer. Mas o que o Senhor está dizendo nessa palavra, nesse dia que se chama hoje, você que veio buscar o Senhor? Às vezes a nossa situação está bem parecida. Parece que não vai acontecer nada. E ainda a última coisa que você tem que dar. Aí olha a situação. A escassez, não tinha água, não tinha nada. E além de tudo, ela nem fazia parte do povo de Deus. Aspas por isso. Mas Deus ordenou para ela, que não fazia parte. Então Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quer para abençoar e gerar no coração para fazer. Amém. E quando ela chega, ele chega perto dela e vai discorrendo aqui a história, vocês conhecem tudo. Ele fala: olha, tudo bem, está uma situação difícil, né? Mas pode preparar o bolo, o pão e traz um pedaço primeiro para mim. O que representa isso hoje para a gente? Que mesmo na situação que a gente vive, por isso que no início do louvor, quando o apóstolo começou a ministrar, a gente chegou aqui, a gente sempre tem que dar aquilo que é o melhor, mesmo em condição de nada, de não ter nada. Porque só eu sei o que eu estou vivendo, só o apóstolo, os meninos, vocês que vieram aqui essa noite, só a gente sabe se você está sendo como a viúva de Serepta. Vai acabar tudo. Mas o Senhor tem uma palavra para você hoje. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele vai gerar no seu coração e no meu. Ele já gerou no coração da viúva para dar. Mas o que significa esse dar? É o dízimo, a oferta, é tudo, mas ele é muito abrangente. Preste atenção, o Senhor já colocou no seu coração para fazer. Esse texto fala de muitas coisas, mas fala mais sobre ela. Deus, Ele tem uma palavra para a gente. É mais sobre nós do que sobre o outro. E o Senhor fala: eu já gerei no seu coração. Ele já
gerou no meu para ser uma obreira. Ele já gerou no meu para ser filha. Ele já gerou no meu para obedecer. Ele já não gerou no meu coração para ser fiel. É tudo. É um compilado de coisas. Não é? A gente está falando só de dízimo e oferta. A gente está falando de servir. Ele falou, serve primeiro para quem? Olha só, Deus está dizendo isso. Seja uma serva, seja uma filha, seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa obreira. Onde você for, que você seja uma luz. Você traga essa luz. E o Senhor já gerou no seu coração para você fazer isso. Então o Senhor está dizendo essa palavra, dizendo, vai lá, porque tem uma viúva no meio do caminho, passando uma necessidade. Porque você carrega algo que eu tenho. Só de você falar para ela que ela vai ser abençoada, ela será. Aleluia. E aqui nós carregamos o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, pode dar. Dê com alegria. Mas não dê só aqui, dê o seu melhor lá fora, dê o seu melhor na vida. Seja uma mulher empreendedora de você mesma. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, levante aos céus. E você que não trouxe, não tem problema, porque Deus já gerou no seu coração para você trazer. Olha isso. Então no próximo culto, nos cultos que você vier, o Senhor já gerou. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa hora para te agradecer por esse culto. Nós estamos aqui agradecidos por todos que vieram, por todos aqueles que estão em casa. Nós estamos agradecidos pela nossa igreja. Nós estamos numa condição parecida, bem parecida com a da viúva. Parece que não vai dar certo, parece que não vai acontecer, mas de repente vem uma palavra, vem um homem do Senhor, ungido de Deus, e o Espírito Santo está dizendo, vai dar certo, vai dar fruto, vai frutificar, vai transbordar, porque o Senhor está mandando essa palavra. Então eu quero te agradecer por esses que vão trazer o dízimo, esses que vão trazer a oferta. Senhor, abençoa. E aqueles que estão sendo gerados nos corações, também abençoa, Senhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Amém? Então nós temos o nosso QR Codezinho ali. Nós temos a nossa irmã Cíntia aqui. E fique à vontade. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Feche os olhos. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Você que ora em línguas por um minuto. Pastora, não ore em línguas, diga para ele, Espírito Santo, quero ser batizado com o Espírito Santo e você vai ser batizado. Ore em línguas por um minuto, ore em línguas por um minuto. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui. Ore por um minuto, ore por um minuto, ore por um minuto. Ele quer te tocar nesta noite. Ele quer te renovar nesta noite. Aí está. Toca a tua igreja, Espírito Santo. Toca a tua igreja, Espírito Santo. Toca a tua igreja, Espírito Santo. Aí está. Rabadaya Sora Mandori Kiana Balabai.
Espírito Santo. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Grilhões estão sendo despedaçados agora. O Espírito de Deus está visitando casas agora. Demônios estão sendo amarrados agora. Nós estamos em um culto profético. Nós estamos em um culto profético. É só uma palavra que sai da tua boca nessa noite. Vai sair com poder, vai sair com unção, vai quebrar decretos. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita. O Espírito de Deus está falando para alguém aqui. Abre a boca e profetiza e deixa o resto comigo. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e declara salvação. Abre a boca e declara libertação. Abre a boca e declara retorno. Abre a boca e declara salvação da tua casa. Abre a boca e declara cura, cura, unção dobrada. Abre a boca e declara o renovo. Abre a boca e declara: Deus, eu não aceito mais o diabo entrando dentro da minha casa, tocando na minha vida, nas minhas finanças. Abre a boca e declara. Abre a boca e declara, diga: Deus, este é o meu ano, esta é a minha história. Deus, eu profetizo que não só eu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo, Senhor, que é chegado o tempo da dupla honra, da exaltação. Deus, eu profetizo que todas as cadeias caem por terra hoje, que todos os grilhões caem por terra hoje, que todos os gigantes que me impediram de alcançar o milagre caem por terra hoje. Você crê nisso? Aleluia! Você crê nisso? Que você não vai vencer, mas você já venceu? Uau! Você crê nisso? Amém! Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Espírito Santo, pode tomar o vosso assento. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe os visitantes nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Já é o melhor culto da tua vida, você crê? Amém, Aleluia! Você crê que Deus é um Deus que supera expectativas? Amém. Glória a Deus. Você vê que buscando algo, Deus vai entregar muito mais do que aquilo que você tem pedido. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Livro de Salmos, capítulo de número 26, verso de número 5. Salmos, número 23, verso número 5. Aleluia. Você que encontrou, feche seus olhos. Oremos uma vez mais. Espírito de Deus, obrigado. Te glorificamos.
Fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa. Teu povo não veio aqui para perder tempo, mas o teu povo veio aqui porque precisa de uma direção. Fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Livro de Salmos 23, verso número 5, diz assim: Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém? Você crê nisso? Escute. Nós vamos encontrar na Bíblia 150 salmos, escrito por vários escritores, como Davi, Asaf, Moisés, filhos de Corá. Mas o mais conhecido de todos até então é o Salmo 23, composto por Davi. Davi era um pastor de ovelha. Davi, ele sabia o que estava falando quando ele compõe a canção de número 23. Ele levantava às 3 horas da manhã para preparar as ovelhas e levar para o pasto. Mas agora, no momento de crise, cansado de ser humilhado, de ser desprezado, de ser rejeitado, não por estranhos, mas de ser rejeitado pela própria família. Agora, Davi, ele se coloca no lugar das ovelhas e debaixo de uma árvore ele começa a compor uma canção simples. Porque se você for ver e estudar os Salmos 23, nem se compara com os outros salmos que ele iria escrever posteriormente. Mas ele compõe esse Salmo 23, uma canção simples, mas que se tornaria o salmo mais conhecido do mundo. Salmos 23, pastora Patrícia, é conhecida por cristãos, por católicos, por espíritas, por religiões afro, por ateus. Qualquer casa que você vai ver uma Bíblia aberta no Salmo 23. Independente da religião da pessoa, todas já ouviram falar sobre os Salmos 23. E agora, no auge da sua vida, maduro, com experiência, Davi também vai compor os Salmos 27, ao qual ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? Davi, agora maduro, ele também vai escrever o Salmo 51, e ele diz: não lance de mim, não lance fora de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Se você for analisar, não tem como comparar o Salmo 51 ou o Salmo 27 com o Salmo 23. Salmos muito mais bonitos e impactantes. Você vai enxergar a maturidade e a experiência que ele teve no decorrer da sua vida e no reinado. O Salmo 21, ele está falando de algo que aconteceu com ele depois que ele pecou, que ele caiu com Betseba, cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Aí agora ele vem com o coração dele rasgado, quebrantado perante a Deus. Ele escreve essa canção e ele diz: não lance fora de mim a tua presença, Senhor, e não tires de mim o teu Espírito. Davi estava dizendo: pode tirar o meu reinado, pode tirar o meu dinheiro, pode tirar a minha fama, mas não tire de mim o teu Espírito, Senhor. Um salmo muito mais impactante do que o salmo simples que ele escreveu quando era um adolescente, uma criança.
Mas o que fez um menino de 14 anos para que ele chamasse tanto a atenção quando ele escreveu o Salmo 23, e esse salmo ficou conhecido no mundo todo? Para que você entenda, você precisa conhecer um pouco mais a história de Davi. A Bíblia diz que Davi era um menino, seu pai Jessé, só que a história vai dizer que Davi era humilhado pela própria família. Seu pai Jessé agora, ele se deita com uma prostituta, e no ato de adultério, Davi nasce. Davi nasce debaixo de um pecado, de uma aventura, de uma quebra de princípios do seu pai. Agora Davi, ele nasce debaixo de uma maldição. Davi agora, ele nasce debaixo de um pecado de adultério. E a lei judaica vai nos ensinar que se essa criança, fruto de um adultério, se ela nascesse do sexo feminino, quem tinha que cuidar dessa criança era a mãe. Mas se porventura o fruto desse adultério fosse um menino do sexo masculino, quem teria que cuidar dessa criança era o pai. E agora Jessé, ele peca, ele adultera. Se não bastasse agora, esse pecado gera uma consequência para Jessé, ao qual ele não esperava. Agora, passado algum tempo, a prostituta chega até Jessé e diz: olha, eu estou grávida. E eu creio que Jessé entra em desespero. E o tempo passa e a notícia vem, o menino nasce, a criança nasce. E a prostituta olha para Jessé: é um menino, você vai ter que cuidar dessa criança. E agora Jessé é obrigado a levar esta criança, que era um fruto de pecado, uma criança ao qual ele não amava, uma criança ao qual ele jamais desejou. Agora ele é obrigado a levar essa criança, que para ele era um fruto de uma vergonha. E quero eu crer que agora Jessé olhava todo dia para aquele menino com desprezo, com raiva, pois ele olhava para aquela criança e talvez pensava: essa criança é o fruto de um pecado ao qual eu não queria cometer, mas cometi. Agora eu tenho que arcar, eu tenho que conviver com esse pecado para o resto da minha vida, eu tenho que conviver com a consequência desse pecado para o resto da vida. E agora Jessé vai criando ódio desse menino. Jessé não tem amor por esse menino como ele tinha pelos outros filhos. E o sonho de todo pai era que o filho se alistasse no exército de Israel. Mas além de Davi ser um bastardo, Davi não tinha porte e nem aparência para ser um soldado. Então, a única coisa, a única tarefa que sobra para aquele menino rejeitado é cuidar dos animais da família. Quem não prestava, não tinha porte para ir para o exército, para defender o rei, ficava cuidando de animais, limpando as fezes dos animais. Esse tipo de trabalho era um trabalho que ninguém queria. Trabalho que causava humilhação às pessoas. As pessoas olhavam para aqueles tratadores de animais e falavam: olha, aquele ali não presta para nada, não serviu para ser parte do exército do rei, não serve para nada, ele só presta para ser um cuidador de animais, para limpar os animais. Essa era a história do pequeno Davi. E se não bastasse, a história vai dizer que o pequeno Davi, fruto de um adultério, para piorar a história, ele era ruivo, era vermelho. E a tradição ia dizer que quem era ruivo, quem era vermelho,
Adão. Adão quer dizer vermelho. Então todos que eram ruivos diziam que era descendente de Adão, que herdava a maldição de Adão, herdava o pecado cometido na criação do mundo. Agora o menino era fruto de um adultério, filho de uma prostituta, um filho bastardo, não tinha porte, não servia para fazer parte do exército do rei, e se não bastasse, ainda era julgado como um maldito. O menino cresceu debaixo de todas essas prerrogativas. E se não bastasse, o menino que tinha outros irmãos, não era querido pelos irmãos, não era aceito pelo pai. O menino agora, ele não podia se assentar na mesa das refeições. Jessé e todos os filhos se alimentavam. Quando eles terminavam de se alimentar, o menino entrava e comia o resto da comida do pai e dos irmãos. Davi jamais poderia se aceitar, porque ele não era bem visto, ele não era aceito no meio da família. Então Davi, ele ficava esperando do lado de fora, e todos os irmãos e o pai se assentavam na mesa, mas Davi não era convidado para sentar na mesa. Você sabia que para os judeus, mesa e cama é altar? Mesa e cama tem um significado muito importante no mundo espiritual. Mesa e cama representa comunhão. Mesa você chama para se assentar só quem você tem comunhão, tua família, teus amigos, pessoas que você tem um agrado, que você ama, que você quer um bem. Então você chama para sentar na mesa. E a cama, do mesmo jeito. A cama representa intimidade. É por isso que você tem que tomar cuidado. Aqui eu não sei, mas no interior, se você vai visitar alguém, o casal, o anfitrião da casa, dá a cama deles para a visita deitar. É errado, porque a cama é tua, é o altar teu e do teu esposo. Quem está entendendo? Cama e altar. Você jamais coloca pessoas estranhas para sentar na tua mesa, e nunca coloca ninguém para deitar na tua cama, porque são altares. A cama é somente do casal. A mesa é só da tua família e de pessoas íntimas que você confia. É por isso que é inadmissível um cristão levar a esposa para o motel. Mas pastor, eu não estou levando a amante, eu estou levando a minha esposa. Mas aquele ambiente não é um ambiente propício. Aquela cama que você vai se deitar com o seu cônjuge, antes de você se deitar, minutos antes, deitou um homem que estava traindo a esposa com um amante, deitou duas mulheres, deitou dois homens, deitou dois homens e duas mulheres fazendo orgia, e ali é um altar. E aí quando você deita com o teu cônjuge, todos aqueles demônios que estão alojados ali vai para dentro do teu casamento. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Então o que eu vou fazer, pastor? Vai para um hotel, vai para um chalé. Ah, mas no hotel não tem essas coisas? Tem, mas não é um ambiente promíscuo igual um motel. Amém? E outra, vai para qualquer lugar, ora antes, unge na casa, consagra a casa, manda o demônio embora. Amém? Quem está entendendo? Então cama e mesa é altar. Aleluia. Davi, ele
foi excluído, ele era excluído, não só com palavras de humilhação, mas Davi ele era excluído através de um ato profético do pai dele. Jessé não deixava ele se assentar na mesa. Davi era excluído através de um ato profético do seu pai. E eu venho como profeta de Deus nessa noite anular todo mal, toda a maldição que foi liberada sobre a sua vida. Eu venho como profeta de Deus anular todo o decreto de humilhação, de rejeição sobre a tua vida, sobre a tua casa, da primeira à quarta geração. Eu venho como profeta de Deus nesta noite liberar um decreto de bênção, liberar um decreto de dupla honra, de exaltação sobre a tua vida. Eu venho profetizar que a mesa já está preparada sobre a tua vida. Satanás querendo ou não, este é o teu tempo, a tua hora. Se você crê, glorifique ao Senhor. Davi comia migalhas que sobrava das refeições. Agora, triste, sem entender o porquê de tanta humilhação, Davi ele vai para debaixo da árvore, ele pega a sua harpa e começa a compor uma canção simples, e ele começa, talvez chorando, sem entender por que o pai dele rejeitava ele, porque talvez ele nunca conheceu a mãe dele. Agora debaixo da árvore ele pega a sua harpa e ele começa a escrever e cantar uma canção. Talvez ele comece assim: o meu pai não me ama, os meus irmãos não me querem, os meus irmãos me humilham, mas quer saber? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E aí ele começa a escrever: deita-me fácil em passos verdejantes, Senhor. E aí no versículo 5 ele escreve: preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos. Por que ele escreve isso no versículo 5? Porque ele estava sendo excluso da própria mesa da casa dele. Ele começa a escrever aquela canção, não por emoção, mas ele começa a escrever aquela canção do que ele estava passando. Ele diz: o meu pai não me ama, mas o Senhor é o meu pastor. Pode me faltar o amor do pai carnal, mas de ti nada eu terei falta, Senhor. Ah, Pai, prepara uma mesa, porque na minha casa não tem uma mesa para sentar, mas prepara para mim, Senhor, uma mesa perante os meus inimigos. Uma canção simples, mas era aquilo que ele estava vivendo. Aleluia. E sabe por que essa canção chamou tanta atenção de Deus? Porque no pior momento da vida dele, ele depositou a sua confiança não em homens, mas em Deus. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja vivendo o pior momento da tua vida, mas pega o exemplo de Davi. Não murmura, pega a tua harpinha, vai para o teu secreto e começa a adorar a Deus, porque enquanto você está adorando a Deus, mesmo em meio a humilhação, rejeição, perseguição, Deus está preparando uma mesa para você. Aleluia! Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Davi tinha motivo para adorar a Deus? Não. Filho de uma prostituta, rejeitado no exército, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, nenhuma comida decente ele tinha, não podia se assentar na mesa. Tinha todos a gente, às vezes por motivos menores, a gente decide murmurar, sim ou não? Mas ele pega a harpa dele e diz: eu vou adorar. Se minha família não me quer, eu sei que o meu Deus me quer. Se a minha família me abandonou, eu sei que eu tenho um Deus que nunca me abandonará. Quer saber?
Davi, eu vou adorá-lo. Aleluia. Sabe o que é isso? É todos dizerem, aleluia, vai fechar as portas, não tem mais o que fazer. Sabe o que é isso? É todos dizerem, agora vai morrer assim, acabou, não tem mais o que fazer, aleluia. E Davi começa a adorar. E sabe o que acontece quando Davi começa a adorar? Aleluia. Deus se move ao favor de Davi. Porque Davi estava murmurando? Não, Davi estava adorando. E Deus se move em meio à adoração e não em meio à murmuração. Aleluia. Davi estava lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Ele faz em verdes pastos. Prepara, Senhor, uma mesa perante aos meus inimigos. Sabe o que acontece? Davi lá do céu, ele grita: Samuel! Ei, Samuel, até quando você vai insistir no rei Saul, ao qual eu não tenho mais nada com ele? Desce lá na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi um menino segundo o meu coração. Davi debaixo da árvore e Deus trabalhando e incomodando o profeta. Quando você está adorando aqui, Deus está acomodando alguém para mudar a tua história. Eu não vejo como menino, alguém recebeu, vou te dar mais uma chance. Enquanto você está adorando aqui, Deus está incomodando alguém para te exaltar e mudar a tua história. O menino estava adorando e Deus lá do céu grita: Ei, Samuel! O menino está me adorando. Tem um menino, estou ouvindo uma adoração lá embaixo. Quer saber? Eu vou mudar a posição. O que está em cima e se acha vai ir para baixo. E aquele que é humilde está embaixo, chegou a hora dele estar por cima. Aleluia. Aí vem Deus e diz: vai lá na casa do Jessé, porque eu vou levantar um novo rei. Aí vai o profeta, bate na porta do Jessé. Ei, Jessé, Deus mandou eu vir aqui, porque Ele disse que vai levantar um rei de dentro da tua casa. Aí vem Jessé, traz todos os filhos menos o rejeitado. Aí coloca um de frente com o outro: Abinadab, Eliabe, Samar, todos bonitos, fortes, apresentáveis. Se fosse hoje, talvez estava firme ali, ó. E o profeta olhando: esse é afinado, sabe cantar. Eu acho que é esse. Esse tem um currículo exemplar, pode ser esse. Esse sabe pregar, é teólogo, é doutor. Ah, é esse. E Samuel vai olhando para a aparência de cada um. E aí Samuel vem e traz um, pega o azeite para derramar na cabeça. Deus grita: ei, cuidado, Samuel, não é esse não. Você está olhando para capa, pro diploma, para inteligência humana. Você está olhando para pinta. Mas eu olho para o coração. Descarta o primeiro, vem o segundo. Profeta também vacila, vem todos. Deus diz: não é ninguém desses. Não é nenhum desses. E Deus diz: pergunta para o pai se ainda tem alguém. Imagina a cara de Jessé. Jessé sabia que tinha alguém, só que ele escondia, porque aquele menino era o menino da vergonha dele. E o profeta diz: já se acabaram todos? Imagina o Jessé gaguejando e diz: Meu Deus. tem um lá fora. Não está aqui porque
não tem aparência, não sabe falar, não sabe pregar, não sabe cantar, não presta para nada para mim. Meu Deus. Samuel diz: manda chamar o rejeitado, o esquecido. Sabe por quê? Ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. Aí cumpre-se o que o menino tinha pedido para Deus lá no versículo 5. Lembra? Senhor, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Aí vem Deus e dá a resposta para Davi: fica tranquilo, filho, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Você vai ser o cara a sentar. Aleluia. Aleluia. Entenda algo. Deus não está olhando para o que você tem. Deus está preocupado com quem você é. Quem você é. As pessoas do mundo te avaliam por aquilo que você tem. Se você tem um bom dinheiro no bolso, se você tem uma boa casa, se você tem um bom carro, se você tem um bom diploma, um bom estudo, mas Deus, Ele te avalia por quem você é. Se você é humilde, tem um coração quebrantado, se você é um adorador. Deus não escolhe os capacitados. Todos ali eram capacitados para ser rei. Mas Deus não queria pessoas capacitadas. Saul era capacitado, mas quebrou princípios. Quebrou princípios. Se coloca de pé. Versículo 5. Se cumpriu o que o menino pediu. Só que primeiro, escute isso. Primeiro veio a humilhação. Primeiro veio a solidão. Primeiro veio o desprezo. Primeiro veio a luta. Primeiro veio a prova. Só depois que veio o banquete. Tem gente que quer já sentar na mesa sem passar por processo. Ninguém é exaltado sem antes ser humilhado. O milagre só acontece depois da prova, depois da luta, depois da incerteza. Não há cura sem antes ter uma enfermidade. Não há prosperidade sem antes não acontecer um travamento na tua vida. O choro dura uma noite, o salmista vai dizer, mas a alegria vem pelo amanhecer. Processos que nós temos que aprender a lidar. O salmista vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso quer dizer? Que não há noite suficiente que dure, não há luta, choro, tristeza o suficiente que dure para sempre. Processos. Talvez hoje você está chorando, mas vai chegar o tempo de você se alegrar. Talvez hoje você esteja vivendo nas trevas, mas o tempo da luz vai chegar, o dia vai chegar para você. Hoje é noite aqui no Brasil, sim ou não? Mas no Japão já é dia. Daqui a pouco vai amanhecer aqui, no Japão vai ser noite. Quer dizer, não há luta que dure para sempre, mas também não há momentos bons que durem para sempre. Ciclos, processos que nós temos que aprender a viver com eles. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Antes de Davi ser honrado, primeiro ele teve que ser perseguido, ser humilhado, rejeitado, para depois o banquete vir. Mas qual é a chave principal? O teu
comportamento em meio a essa adversidade. Qual foi o comportamento de Davi? Ele decidiu adorar. E muita gente estão preferindo murmurar. Só adora quando está sentado na mesa com banquete. Quando está lá no pasto, atrás das malhadas, sendo humilhado, perseguido, ao invés de adorar, reclama, murmura. Por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que eu estou sendo humilhado? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que a porta se fechou? Aproveite esse momento para falar para Deus que você é um verdadeiro adorador e adora Ele não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é. Porque enquanto você está adorando, Deus está se movendo ao teu favor e incomodando pessoas para te abençoar e mudar a tua história. Aleluia, Deus. Quando Davi escreve o Salmos 23, ele estava falando daquilo que ele estava vivendo, da experiência de vida dele, e daquela luta, daquela prova, ele tira uma adoração para Deus, e Deus ouviu a oração dele. Davi diz: unge a minha cabeça com óleo. Por que Davi disse unge a minha cabeça com óleo? Porque Davi fazia isso. Toda vez que as ovelhas iam para o pasto, Davi pegava o óleo e passava na cabeça das ovelhas. E aquele óleo grosso protegia as ovelhas de parasitas. Porque os parasitas atacavam a cabeça das ovelhas. A única parte desprotegida da ovelha é a cabeça. Então o pastor, ele lambuzava a cabeça com aquele óleo grosso. E aí os parasitas não atacavam as ovelhas. Por isso que Davi disse para Deus: unge a minha cabeça com óleo, que eu não venha ser atacado. Qual é a parte mais importante do nosso corpo? Nossa cabeça. Na nossa cabeça estão os nossos olhos. Se os nossos olhos não forem ungidos, nós vamos olhar para aquilo que não é para ser olhado. Na nossa cabeça estão os nossos ouvidos. Se os nossos ouvidos não forem ungidos, nós deixamos de ouvir a Deus e emprestamos nosso ouvido para o diabo. Na nossa cabeça está a nossa boca. Se os nossos lábios não forem ungidos, só sairá palavras de maldição ao invés de bênção. Por isso que nós temos que ser ungidos. E como um ato profético, se você quiser, eu quero ungir sua cabeça nessa noite. Se você quiser, vem aqui à frente. Eu já vou encerrar. Se você quiser, eu quero ungir a tua cabeça com óleo. Aleluia. Aleluia.
alguém da casa da senhora, ou até mesmo a senhora, que tem sente dores nas pernas. Deus está curando. A senhora sente dores nas pernas? Aqui, na região? Vem aqui então. Está doendo agora? Mais ou menos. É a direita aqui, na parte do joelho assim? É? Faz muito tempo que dói? Pai, em nome de Jesus, toda dor desapareça. Em nome de Jesus, declara a cura, se liberte, se curada. Que essa dor desapareça e não volte nunca mais. Ser curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Serve o teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Senhora, pastor. O senhor veio para cá, viu a gente nas redes sociais? É. Amém. De onde que o senhor é? Eu sigo a Deus na congregação. Congregação dele. E que Deus mandou fazer algo com o senhor. Deus mandou impartir o dom de cura sobre a sua vida. Pessoas vão ser curadas. Pai, o Senhor me deu um impacto em nome de Jesus. A unção que está sobre a minha vida, eu transfiro sobre a vida dele agora. Agora. Espírito de Deus, toca agora. Uma unção de cura em nome de Jesus. Toca-o. Libera esta unção sobre ele agora. Espírito Santo, derrama sobre ele agora. Toda a unção agora, em nome de Jesus. Aí está. Agora, mais forte agora, Espírito Santo, agora, aí está. Toca o Espírito Santo, toca-o com uma nova unção, com uma nova unção agora, que paralíticos andem, que cegos enxerguem, que surdos ouçam agora, toca-o, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo, aleluia, estende as suas mãos para cá. Que o Senhor Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O amor de Deus